Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Vamos falar do primeiro assunto de hoje. Veja, você já notou que existem muitas músicas cristãs, evangélicas, que Jesus é chamado de você? É verdade, às vezes as pessoas cantam e se dirigindo a Jesus, chamando ele de você. É certo isso? Veja bem, não é certo isso. E eu vou explicar o porquê. Pelo menos aqui na nossa região, isso não é certo. E eu vou explicar o porquê. Ainda que tenha algum teólogo por aí, eu vi um teólogo uma vez dizendo que pode sim chamar Deus de você, chamar Jesus de você, porque na língua hebraica não existe uma diferença de tu, você, como no português. Então ele afirmava que não tem problema. Só que, para nós, não interessa, deixa de interessar o que diz o hebraico e as diferenças da língua hebraica para a língua portuguesa. Para nós deixa de interessar. Por quê? Porque nós falamos português, nós não falamos hebraico. E as pessoas escutam em português e não em hebraico. Então, o que vale para nós aqui é a nossa língua, a língua portuguesa. Eu não sei em outros estados, em outros lugares do país, mas pelo menos aqui nessa região de Minas Gerais, um filho, por exemplo, não pode chamar a mãe de você. Pode ter um caso ou outro, raras exceções, mas geralmente um filho não chama o pai nem a mãe de você, chama de senhor. Eu jamais teria coragem de chegar para minha mãe e dizer, você mãe, não, a senhora mãe. Meu pai, nunca chamei de você, você pai, não, o senhor meu pai. Por quê? Porque você, chamar o pai de você, chamar a mãe de você, é um desrespeito para nós aqui. Tem o significado de desrespeito, está desrespeitando a autoridade do pai e da mãe. Nós não estamos honrando o pai e a mãe quando nós chamamos de você, pelo menos aqui nessa região. Então, se eu não chamo meu pai e a minha mãe de você, eu vou chamar Deus de você? Eu vou chamar o Senhor Jesus de Senhor? Por que eu não posso me referir ao Senhor, me dirigir a Ele dizendo, o Senhor Jesus, me ajuda, ó Senhor Jesus. Por que eu tenho que chegar e dizer, você Jesus? Não, de maneira nenhuma. Não dá certo, não combina. Segundo a cultura, a tradição local, pelo menos aqui nessa região, é estranho chamar Jesus de você. Assim como é estranho você ver essa palavra na Bíblia. Por quê? Porque nós não acostumamos com essa palavra na Bíblia. Na Bíblia é tu, vós, vós outros. É uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais sofisticada, vamos dizer assim. E a Bíblia merece uma linguagem assim, uma linguagem melhor. Então é difícil nós vermos em algumas traduções a palavra você. Não combina.
Pode as pessoas mais novas, né, que estão começando a ler a Bíblia agora, ou uma criança, pode aceitar isso. Mas nós, que já vivemos um pouco sobre a face da terra, nós não conseguimos aceitar isso. Nós não conseguimos aceitar uma coisa dessa. Então, se eu sei que é assim na cabeça de todo mundo, na mentalidade de todas as pessoas aqui, por que eu vou ficar cantando aquelas músicas cristãs dizendo: você, Jesus, você é a razão do meu viver? Para que isso? Não é verdade? Não, de maneira alguma. Para que eu vou orar diante do povo? Você, Jesus. Vai pegar muito mal. Eu tenho certeza que, pelo menos aqui em Minas Gerais, aqui nessa região, não é da vontade de Deus que nós venhamos chamar ele de você. Mas nós devemos nos dirigir a ele como Senhor, o Senhor Jesus. Amém? Hoje é dia 1º de dezembro de 2022 e esse dia é um dia especial para mim porque está fazendo 7 anos que eu fui consagrado a pastor lá em Sete Lagoas, no Ministério Sol da Justiça, pelo Bispo Gilberto Silva. E eu lembro que naquele dia, naquela tarde, do dia 1º de dezembro de 2015, o Bispo Gilberto, antes de derramar o óleo na minha cabeça e me ungir, me consagrar ao ministério, ele leu esse trecho aqui, de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que palavra maravilhosa! Eu já li umas 4 vezes hoje esse texto, relembrando desse texto que foi lido no dia 1º de dezembro de 2015, lá em Sete Lagoas, quando o Bispo Gilberto me consagrou a pastor. Pois bem, meu irmão e minha irmã, nós temos uma obra, nós somos consagrados para uma obra, uma determinada obra. Nem todo pastor, a obra que ele recebe de Deus para fazer é a mesma de todos os outros. Deus tem um ministério para cada servo dele. E o ministério que Deus me deu para cumprir é ir aonde ele mandar, chegar na cidade, alugar uma casa simples, uma casa simples, colocar ali bancos, cadeiras, convidar as pessoas para receberem uma oração pela sua saúde, uma oração pela sua libertação, pela sua família, ouvirem o Evangelho ali. Tudo de uma maneira muito simples. Geralmente, Deus nos manda aí ficar 1 mês ou 2 meses, pouco ou muito tempo. Mas o ministério que nós recebemos de Deus é estarmos preparados para ir onde Ele mandar, seja no Brasil, seja em outro país, seja em Minas Gerais, seja em outro estado. E desde 2016, desde 1º de dezembro de 2015 e início de 2016, nós temos procurado cumprir o nosso ministério. Alguém pode dizer assim: ô pastor Eliezer, mas esse trabalho aí não tem resultados bons, porque o senhor vai para uma cidade, fica 1 mês, 2 meses, depois vai embora, não se sabe se o senhor volta, se não volta, pode voltar, pode não voltar, e as pessoas vão ficar lá abandonadas. Não, meu irmão, minha irmã, acontece que nós passamos ali na cidade, mas o ensinamento fica. O que nós falamos, a palavra que nós ensinamos,
O evangelho que nós pregamos fica ali, no coração, na mente daqueles que creem. E nós entendemos que nós somos pastores, mas existe um supremo pastor que cuida de todo o seu rebanho. Um supremo pastor que é poderoso, que é o Senhor Jesus. Ele mesmo cuida das suas ovelhas. Ele mesmo guarda aqueles que venham a crer. Por exemplo, em dezembro de 1991, eu ouvi um homem de Deus, um missionário, pregando. Ele leu Mateus 24. E a fé em Jesus veio no meu coração naquele momento. Em dezembro de 1991, eu tinha 13 anos de idade. Este homem, ele partiu para o Senhor 6 anos depois. Então já tem 25 anos que ele está com o Senhor. Mas a palavra que ele pregou permanece no meu coração até hoje. Eu nunca esqueci. E aquilo me levou até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tem me guardado até hoje. Eu congreguei na igreja dele 6 anos. E ele partiu para o Senhor. Mas se eu tivesse ido uma vez só e ouvido aquela palavra e aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, já teria valido a pena eu ter escutado aquele pregador pregando a palavra de Deus. Portanto, nós continuamos aqui, firmes, prontos a ir onde o Senhor Jesus nos enviar. E esse dia, 1º de dezembro, é um dia muito especial para mim, porque fazem-se 7 anos que eu fui consagrado a pastor. Continue orando por mim, pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Onde tem gente nesse mundo, tem pessoas ingratas, tem pessoas traidoras. Existem pessoas que você faz o bem para a pessoa, você trata a pessoa com amor e a pessoa te trai, a pessoa é ingrata com você. Você já deve ter passado por isso alguma vez na vida. Mas a história de Judas está aqui registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que nós, primeiramente, não venhamos seguir o exemplo de Judas e nunca sermos um traidor e nunca sermos um ingrato. E também, em segundo, para que nós saibamos o final do traidor. Qual foi o final de Judas? E foi se enforcar. Ou seja, o traidor, ele mesmo vai se enforcar. Ele mesmo vai acabar com ele. Não precisa você ter raiva, não precisa você ficar com ódio no coração, você tentar tomar uma providência, você tentar brigar, você tentar vingar. Não, não, não. Se nós somos uma pessoa de Deus, Deus está vendo tudo. E aquela pessoa que nos trai, aquela pessoa que é ingrata conosco, olha, vai ter o mesmo fim de Judas. Ela mesma vai se destruir. Ela mesma vai acabar com ela mesma. E foi se enforcar. O pessoal vai acabar perdendo a vida prematuramente, antes da hora, e ainda vai para o inferno. Então, meu amigo, minha amiga, ore por aqueles que são traidores. Ore por aqueles que são ingratos, porque não faltam pessoas nesse mundo ingratas e traidoras. Não falta. Em todo lugar tem, inclusive nas comunidades cristãs, inclusive dentro das igrejas. Inclusive o apóstolo Paulo profetizou, escrevendo ao Timóteo, pela palavra de Deus, dizendo que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. E dentre tantos adjetivos que ele coloca lá aos homens dos últimos dias, está a palavra traidores. Traidores. Meu irmão, minha irmã, continue fazendo o que é certo. Continue tendo gratidão no coração. Continue tendo amor no coração, até para com seus inimigos. Continue amando os irmãos. Não vamos seguir o exemplo de Judas. E deixe quem está seguindo o exemplo de Judas Iscariote, que eles se destruam a si próprio. Que Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.